Quinta, 2 de maio. Verso para memorizar. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Obediência, o fruto da fé. Ouça Romanos 3, 27 a 31. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 6, 15 a 18. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Pergunta 5. O que esses versos nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo? Um novo vento soprava na igreja cristã nos dias de Lutero. Dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar de seu eu pecaminoso e olhar para Jesus. Olhando para si mesmas e para o que eram, essas pessoas viam apenas razões para desencorajamento. Que crente não sente isso? Por isso, precisamos olhar para Jesus. A graça nos transforma. John Wesley participou de uma reunião dos morávios, em Londres, e ficou maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero à leitura de Romanos. Ali, entendeu o Evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. Exclamou, abre aspas, senti que confiava em Cristo somente para a salvação. E me foi dada a certeza de que ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Fecha aspas. Ouça 1 Pedro 2, 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 2 Pedro 3, 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Colossenses 1, 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Efésios 4, 18 a 24. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Pergunta 6. Que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã? Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida, com pouco ou nenhum crescimento, ansiavam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia
pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram torturados, presos, exilados e executados. Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras devastadas e suas famílias perseguidas. Quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo. Livres nas verdades de sua palavra. Livres na esperança de seu breve retorno. Quando você olha para si mesmo, que esperança de salvação você tem?